Olá, meu nome é Adriana Moretti, eu sou endocrinologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Hoje nós sabemos que metade da população brasileira está acima do peso e 10% das pessoas no Brasil têm diabetes mellitus tipo 2. Existe uma associação entre as duas doenças, porque as pessoas que estão acima do peso, elas podem ter uma resistência à insulina. O que é isso? O corpo produz a insulina, mas ela não consegue ser utilizada por conta desse excesso de peso. E com isso, a pessoa pode desenvolver no futuro o diabetes mellitus tipo 2. A diabetes tipo 2, ela pode ter a causa genética e também ser causada pelo excesso de peso. No paciente com causa genética, não necessariamente esse paciente precisa estar acima do peso para desenvolver a doença. Mas na grande maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, a obesidade é a causa principal. Quando a gente pensa em tratar um paciente com diabetes tipo 2 que tem obesidade, é fundamental a gente tratar a obesidade, porque ela é a causa do problema, ela é a ponta do iceberg. Não dá para a gente pensar nesse paciente no tratamento sem a gente incluir também o tratamento do sobrepeso e da obesidade. Um ponto muito interessante do diabetes tipo 2 é que quando ele está ligado à obesidade, se ele for descoberto precocemente, existe uma chance de haver uma remissão da doença. De que maneira? O paciente precisa ter uma perda de pelo menos 15% do peso inicial e é muito importante que ele tenha pouco tempo de doença. Alguns estudos sugerem que essa remissão ela pode acontecer até 6 anos que o paciente tenha a doença. Mas um ponto muito importante para a gente destacar é a diferença entre remissão e cura. Na verdade, quando a gente fala remissão, não quer dizer que o paciente não possa voltar a ter a doença, né? Ela está latente e caso ele volte a ganhar peso, provavelmente essa doença ela pode voltar. É igual quando a gente fala de cura em câncer. Então, muitas vezes o oncologista, ele acompanha o paciente por um período, esse período está em remissão e depois de um certo tempo pode-se falar em cura. Lembrando que o diabetes é uma doença crônica e a doença crônica ela vai estar sempre ali latente caso o paciente volte a recuperar o seu peso. O tratamento da obesidade, ele envolve 3 pontos: alimentação, atividade física e medicamentos. E é muito importante que tudo isso seja uma equipe multidisciplinar, que seja um tratamento com sinergismo para que o resultado seja bem sucedido. Hoje nós temos a linha dos medicamentos que são os análogos do GLP-1, que são medicamentos que são usados tanto para tratamento da obesidade quanto para diabetes. Ao mesmo tempo em que eles aumentam a secreção de insulina pelo pâncreas nos pacientes com diabetes tipo 2, eles também fazem o paciente perder peso de 2 maneiras. Eles simulam o hormônio intestinal, que faz uma ação no cérebro, diminuindo a fome, aumentando a saciedade, e retardam também o esvaziamento gástrico, dando essa sensação de saciedade por mais tempo. Então, desta forma, eles são tratamentos mais completos que agem bem no fundo do problema. Além disso, para o paciente que tem diabetes tipo 2, esse tipo de medicação diminui risco cardiovascular, diminui risco renal. Então, a gente acaba tratando o paciente como um todo e não tratando somente a glicemia dele. É muito importante a gente saber que quando o tratamento medicamentoso junto com alimentação e atividade física não surte efeito, existe sim a possibilidade do paciente se submeter a um tratamento cirúrgico, um tratamento endoscópio, uma cirurgia bariátrica. E muitas vezes isso não pode ser visto como um caminho mais fácil. Isso é um tratamento para quando há falência do tratamento medicamentoso, lembrando sempre que a obesidade é uma doença crônica. Quando a gente o paciente se submete a uma cirurgia bariátrica e perde bastante peso, ele vai melhorar toda a resistência à insulina e vai ter uma melhora de algumas alterações hormonais que vão fazer com que ele pode entrar em remissão do diabetes tipo 2. Mas isso é extremamente importante que seja monitorado depois ao longo da vida, porque o seu organismo ele quer voltar com o peso anterior e isso acontece porque o nosso hipotálamo ele memoriza o maior peso que você já esteve na vida e ele vai tentar fazer com que você recupere esse peso. Outro ponto importante para esse acompanhamento a longo prazo:
Para cada quilo que o paciente perde, a fome pode aumentar em até 100 calorias por dia e o gasto calórico reduzir então até 30 calorias por dia. Então vai ficando cada vez mais difícil essa manutenção de peso, por isso que é tão importante esse acompanhamento ao longo da vida. É muito importante que o paciente monitore em casa o peso. A gente sugere sempre que o paciente se pese 1 ou 2 vezes por semana, estabelecendo ali um peso limite. E se ele passar muito desse peso, se ele passar 3, 4 quilos, realmente para ele voltar para o tratamento. Agora, esse monitoramento é fundamental, tanto por parte da equipe, se o paciente fez uma cirurgia bariátrica, ou pelo endocrinologista, porque a doença, ela tende a retomar. É uma doença crônica e é muito importante que haja esse monitoramento para evitar esse reganho. Vários estudos mostram que para se manter o peso perdido, é necessário ter uma atividade física, ela é o maior preditor de manutenção de peso, mas a vigilância constante com o endocrinologista, ela é muito importante, porque existe uma tendência do organismo a tentar recuperar esse peso. E para isso, há necessidade de muitas vezes, ao longo do tratamento de manutenção, você entrar com medicamentos novamente. Isso faz parte de todo o monitoramento. A gente costuma dizer que o paciente com diabetes tipo 2 e com obesidade, ele não tem alta. Ele é um paciente que vai estar sempre em acompanhamento no nosso consultório.